Já estamos. Vamos fazer uma horinha aqui. É só pra... Ai. Tem que chamar o pessoal, né? Vamos entrando aí, pessoal. Ó, a gente está fazendo uma horinha aqui para esperar o pessoal entrando. Daqui a pouco eu tô com a Ávila aqui, vou apresentar ela para vocês e a gente vai estar falando aí, tá bom? Por enquanto nós estamos só balançando a cadeira. Vamos deixar só o Vinícius fazer o que ele tem que fazer. Não é Vinícius não, hoje é Douglas. Um bobão que eu sou. Aí, ó. Ai, dá o eco, né? Dá, mas eu tiro o som. Muito bem. Aí nós já temos 7 pessoas ao vivo. Olha. Boa noite, pessoal. Como vão vocês? A gente, nesse momento ruim aí em Nova Lima, né? Momento em que as barragens parecem que estão tudo derretendo, tá igual geleira, que tá tudo acabando. Mas vamos firme, com fé em Deus que a gente vai conseguir chegar lá. Hoje eu estou trazendo a Ávila Grazielli, minha amiga, que conheci há muito tempo, né, Ávila? Aliás, conheci sua mãe primeiro, estudou comigo, minha contemporânea de escola. E como é que é bacana, né? A mãe da Ávila estudou comigo, o tempo passou, ela teve a Ávila estudou durante o tempo que eu estava na Secretaria de Desenvolvimento e hoje já é formada aí em psicologia, está trabalhando lá na Cidade Refúgio e vai se apresentar aqui agora para vocês. Fique à vontade com o nosso público, Ávila. Pessoal, boa noite. Como o Silvano falou, né? Meu nome é Ávila, eu sou psicóloga clínica. Atuo hoje em dia na Cidade Refúgio, que é uma comunidade terapêutica, onde o público-alvo são moradores de rua. E o trabalho lá, né, é oferecido gratuitamente e nós dependemos de doações. Então, inclusive, quem puder contribuir... faz o trabalho, né? Quem contribuir, acesse a página da Cidade Refúgio e nos ajude nisso, que é uma grande missão. Bacana. Ávila, fala um pouquinho aqui, eu achei interessante essa coisa da Cidade Refúgio aí, né? Como é que é? De onde que vem porque você falou, quem puder ajudar, eu lembro até que comprei um melzinho na sua, na sua mão uma vez. Vendi muito mel em Nova Lima. Vou começar a sortear mel aqui, comprando na sua mão, que já é uma forma de eu te ajudar, né? Claro. Acho que eu vou sortear um hoje logo de uma vez pra gente. Mas conta um pouquinho aqui, como é que vocês conseguem renda, a instituição consegue renda para se manter? Eu te pergunto isso, eu sei que nem tem nada a ver com a nossa live aqui hoje, né? Mas te pergunto isso porque Nova Lima vive um problema sério de pessoas que são drogaditos, pessoas que são usuários. Dependentes químicos. Exatamente. Eu acho que é muito importante. A gente tinha que ter um trabalho desse aqui. Tem as igrejas, né? Algumas religiões que elas, de alguma forma, fazem isso, mas não tem isso assim pontualmente, como um serviço para a comunidade, a não ser a prefeitura, é lógico, mas que faz um serviço que não é a pessoa não fica lá, né? Fala um pouquinho sobre isso, apesar de não ser o tema, se você não quiser, eu entendo. Não, tá? falo sim. A questão da renda lá, a gente não tem vínculo nenhum com o governo e é através mesmo de doação. Então, lá tem um sistema que quando a pessoa ela se inscreve, passa os dados dela, o pessoal distribui um jornalzinho e atrás tem uma parte para colocar os dados, CPF, identidade, nome, e aí é gerado um boleto para essa pessoa, para ela poder contribuir, né? Sim. E aí pode ser qualquer valor, R$10, 20, se a pessoa quiser R$5, enfim, Entendi. Qualquer valor é bem-vindo. Mas é um projeto que depende exclusivamente de doação. Entendi. Porque a única renda lá é disso. Inclusive, não é só através de dinheiro, também recebe doação de roupas, porque como o público são moradores de rua, Isso. eles chegam lá sem chinelo, sem toalha, sem roupa. E mesmo que ganha, às vezes usa e vai sujando muito. Eles não tem como isso lavar. aí lá tem como lavar. Lá tem como lavanderia lavar. muito Olha, que organizada. bacana. Né? Lá tem lavanderia, tem a cozinha. Inclusive agora lá está com um projeto novo, que eles estão construindo uma cozinha onde tem a nutricionista. E eles estão fazendo curso, especializando para poder passar o curso para os alunos da Cidade Refúgio e eles saírem de lá com uma profissão. Muito bem. É ligado a uma religião? Não, não, né? Não é ligado à religião. Não tem a ver com religião. Não. Muito bem. Mas nós não viemos para falar disso aqui não, né? De qualquer maneira, quem está nos assistindo, estou vendo aqui que o Lucas, o Sidney, o Cadu, a Roberta Júnior, a Alessandra Cristina, já tem o Reginaldo. Quiser ajudar a Cidade Refúgio, vai ser uma oportunidade muito grande poder fazer alguma coisa. Acesse a página no Facebook da Cidade Refúgio. www. É só procurar
lá, Cidade Cidade Refúgio vai Refúgio. aparecer. Bacana. Já vou cumprimentando aí o Lucas Narras, grande abraço para você, Lucas, Sidney, meu irmão. Ô Sidão, você tá sempre com a gente aí, né? Vai lá, hoje nós vamos falar sobre dependência química. Perdão. Oh, meu Deus do céu, tô misturando a coisa. Nós não vamos falar sobre dependência química, é isso que eu quis dizer. Achei que você não estava prestando atenção. Tá vendo, gente? Hoje a gente vai falar sobre a questão realmente aí da internet, o mau uso da internet, né? E as consequências disso na vida das pessoas. Foi para isso que a Ávila se preparou. Nós já tivemos aqui, né, a Vanessa falando sobre esse assunto também. E a gente queria ter uma outra opinião, uma opinião diferente. Na verdade, nós teríamos aqui hoje também um advogado, mas por algum motivo ele não chegou ainda. Se chegar, vai ser bem-vindo. Mas com certeza nós vamos conseguir desenvolver o assunto aí. Só continuando a cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, a Alessandra Cristina Silva está aqui mandando boa noite para gente. A Magda Pilar sempre com a gente aí. Boa noite, tem muitas roupas para doar, todas separadas e triadas. Então, com certeza, nós já conseguimos aí. Mas vamos lá. Vamos falar da fake news, né? A gente ouve muito falar de fake news. A Globo até fez um quadro muito bacana, né? Fake ou fato, que eu achei que foi interessante aquilo, né? Para que as pessoas entendessem o que é uma coisa que foi criada para beneficiar ou prejudicar alguém e o que é, de fato, verdade, né? Fala um pouquinho sobre as pessoas, com as pessoas sobre isso, Ávila. Então, pessoal, a internet ela veio para a sociedade como um benefício muito grande, né? Porque realmente é um facilitador da nossa vida. A gente usa hoje em dia para estudar, para comunicar, principalmente para comunicar, para momentos de lazer e também para circulação de notícias, né? Tem tanto os jornais verídicos e também tem pessoas que usufruem dessa oportunidade para propagar notícias que não são só notícias verdadeiras, né? Como a internet ela é um meio, assim, é universal, todo mundo tem acesso hoje em dia, é muito difícil você achar alguém que não tem acesso, virou um meio de proliferação, porque a questão das notícias falsas é uma forma, assim, de beneficiar certa classe que assim, elas se favorecem com esse tipo política, né? Principalmente na política. Mas também tem outras áreas. Às vezes, questão, por exemplo, finge que alguém desapareceu, pede arrecadação, né? Para conseguir fundos para alguma coisa que não é real, tudo dinheiro. Fraudulento. Eu compreendo. Ô Neco, um abraço para você também, viu? O Neco tá mandando um abraço pra gente, a Flávia Edwiges, a Sandra Ferreira, tudo mandando um abraço pra gente aqui. Ávila, eu lembro que na semana passada a gente teve também com o Renato Felipe. Semana passada não, foi semana atrasada. Não, foi semana passada sim. Nós tivemos também com o Renato Felipe e o Renato que é muito ligado a essa coisa de rede social, tem lá o portal Nova Lima e tal. E a gente falava justamente sobre essa questão, por exemplo, do Trump, que ele usou muito essa questão de fake news para se promover. Livrar dos ataques. E agora também o Bolsonaro, eu não vou nem dizer que foi fake news, mas a internet, a campanha do Bolsonaro, ela foi praticamente toda construída numa plataforma de internet. Muito em cima do WhatsApp, né? Mas também muito em cima das redes sociais de uma forma geral, né? Sim. E isso o beneficiou muito. Eu acho que isso foi uma forma também de baratear as campanhas. Sim. Você vê que o que ele gastou na campanha, se tudo aquilo foi verdade, porque na política a gente não consegue acreditar em tudo, mas sobrou muito dinheiro da campanha dele. Pelo que eu senti, assim, o Bolsonaro fez uma campanha muito mais barata do que a campanha de muitos prefeitos, né? E isso ele fez para o Brasil inteiro. Até porque, Silvano, o povo é simples, né? Se eles precisam saber a proposta de governo. Isso. Se dá para saber através de um Facebook, de um WhatsApp, por que gastar muitos fundos com isso? Exatamente. Né? É uma proposta muito interessante por causa disso, né? E outra questão, assim, focada no Bolsonaro, que, por exemplo, sair alguma notícia... Folha de São Paulo, que saíram muitas notícias falsas em relação a ele na Folha de São Paulo, e ele usava... o Facebook dele, ou os filhos dele usavam, o Eduardo Bolsonaro postava muito, desmentindo. E aí eles conseguiam comprovar lá, com print, com alguma outra coisa. E rapidamente eles faziam isso acontecer. Agora, como a gente vai falar aqui do que vai para frente e vai para trás,
do mesmo jeito que foi útil na campanha dele, a gente está percebendo também que já está, de certa forma, o atrapalhando. Os áudios que foram vazados, né? Lógico, evidente que não foi nada escondido, a pessoa falou que o áudio era deles e tal, já caiu um ministro, já desmascarou algumas coisas, né? Está em apuração. Já. Né? A sociedade não pode, assim, acobertar. Todo mundo que, mesmo votando nele ou não, todo mundo tem que ficar, assim, imparcial. Porque o presidente indo bem ou indo mal, na verdade, não é o presidente, é a nação brasileira. A nação, exatamente. É igual na cidade. Se fala assim, esse prefeito não vale nada, esse vereador não está com nada e tal. Mas se a gente ficar só nessa fase do discurso, esse não faz nada, né? E não tiver proposta, vai continuar a mesma coisa. Eu estive ontem em Bicalho e as pessoas estavam lá muito exaltadas. Nós vamos votar só em gente daqui e tal. E Bicalho realmente consegue eleger mais de um vereador lá, consegue eleger 2, mas é lógico que na época as coisas dividem. Mas não adianta a pessoa ser do lugar se ele não vai trabalhar. Às vezes ele até trabalha para o lugar, tenta, mas precisa de outras habilidades. Sim. Que não exatamente o fato dele ser. Simplesmente ser conterrâneo não basta. Não justifica, né? Então, eu penso que realmente as pessoas têm que tratar isso com muita responsabilidade, porque é como você falou aí, olha, eu gostei do que você falou. Quando eu falo assim, o áudio já começou a desmascarar alguma coisa, e a sua fala para mim foi muito pertinente, ainda está em apuração. Ou seja, eu não tenho o direito... E eu acho que eu tenho que ter a responsabilidade de não já julgar antes de sair o resultado final lá, o veredito. E aí sim, depois que a coisa tiver acontecido, e acontece assim também na vida, no dia a dia. E assim, sem falar também que hoje você vê até políticos que se tornaram especialistas da internet. Exatamente. Eu não vou falar nome aqui, mas... Eles já entenderam como funciona o pensamento da pessoa... E começa a trabalhar numa certa linha justamente para poder pegar voto dessas pessoas que são mais inocentes. Sim. Ou que se deixam ser inocentes, na verdade. Né? Na verdade, Douglas, isso que você está falando é muito pertinente. A gente já tem empresas, eu já fui procurado por empresas. Eu estou vendo aqui o Rodrigo dizendo assim, que bom que você se candidatasse na próxima eleição para prefeito. Rodrigo Almeida. E aí... Rodrigo e Vinícius, estou te chamando de Vinícius outra vez, Douglas, eu já tive empresa que já me procurou, assim, que faz um estudo do comportamento das pessoas que estão no meu perfil, para que eu comece a ter uma atitude muito semelhante ao que as pessoas esperam de um candidato a prefeito, e eu me candidatar com aquela proposta. Ou seja, foi até interessante, não é um fake news, mas eu passo a viver uma caricatura, né? Eu não vou ser eu. Olha, você tem que rir de certa forma, porque o seu eleitor gosta que você ri assim. Perde a identidade. Eu tive, essa semana, uma pessoa que me trouxe uma pesquisa e falou assim, mano, o assunto que você tem que falar em Nova Lima é sobre segurança. Segurança é a maior preocupação da cidade. Eu também acho que segurança é um tema, assim, extremamente importante. Mas talvez ele não seja o tema, né? Eu penso que você criar uma caricatura em cima de alguém, né? Um estereotipo ali, e começar a trabalhar aquilo, a psicologia explica isso muito bem, né? Eu acho que não resolve também o problema, né? É uma coisa complicada. Assim, até porque a sociedade ela não é assim tão leiga, né? Não. Realmente tem algumas pessoas, como o Douglas falou, né? Tanto que esses políticos até fazem um estudo, uma análise de onde que eles vão plantar a sementinha da fake news. É isso aí. Mas também tem aqueles que fazem investigação, que vão procurar uma apuração, uma fonte verdadeira. Né? Então, as pessoas estão muito não atentas. Adianta fazer isso. Eu penso que precisa desse crescimento, sabe? Da pessoa usar a rede social da melhor forma possível. Porque, por exemplo, quando plantam uma notícia lá hoje, uma notícia que foi plantada hoje em Honório Bicalho, 2 horas eu vi o áudio da moça, inclusive, falando que o engenheiro, que a mãe dela estava com o engenheiro numa reunião, e assim, uma coisa muito convincente quando ela falou, e eu acho que ela nem falou por mal, não, sabe? Mas aí aquele áudio dela, como você tinha um reflexo, você deu um reflexo muito grande em Bicalho, as pessoas entraram em desespero.
E não era verdade. O nó bicário não vai ser evacuado, porque lá a mancha de rejeito, ela chega lá, é lógico, evidente, mas não é motivo para tirar as pessoas de casa. Se acontecer alguma coisa, com 1h entre 45 minutos, 1h10, a lama vai chegar lá e as pessoas vão ter tempo de se... Né? Eu vi um anúncio da prefeitura que parou as aulas, né? Isso, exatamente. As aulas em função da insegurança dos pais, né? Pai nenhum quer deixar o filho dele numa escola. É uma situação apreensiva, né? Porque também se os alunos estiverem lá vai ser complicado. Vai ser complicado. Mas o mais importante, que eu acho que tem a ver de uma forma muito interessante aqui com o nosso... com o que a gente está falando, é justamente essa questão de como que uma notícia ruim, ela se espalha tão fácil, né? Ou seja, a moça deu uma declaração lá, ninguém procurou saber, será que isso é verdade? As pessoas já começaram, a juntar as coisas, falaram, nós vamos ter que sair de casa, né? Então, a notícia ruim, ela espalha muito rápido e muito fácil. Mas também é uma questão, assim, a pessoa pode até ter falado sem maldade, mas não, a gente não pode tirar a carga também de quem acreditou sem investigar, né? Sem procurar saber, sem dar uma ligada para a prefeitura. Porque é igual a questão, assim, compartilhamento de vídeo no WhatsApp, vídeo no Facebook, a pessoa não tem certeza se aquilo é verídico, às vezes está acusando alguém, mas não. Vai ter aquele estímulo, aquele reforçador da curtida, aquele comentário. Isso aí. Todo mundo lá postando, não, vou compartilhar sim, que eu quero movimentar minha rede. Eu vou dar mais um exemplo ligado a essa questão aí que a gente está vivendo bem hoje, assim. Que eu acho que a psicologia explica isso muito bem, dentro disso, a vaidade que a pessoa tem de falar assim, olha que bacana, eu vou fazer isso aqui porque todo mundo vai me curtir, vai ver e tal, e a pessoa já não está contando, ela já não está preocupada mais com a repercussão que aquilo vai ter na vida do outro, e sim com a repercussão que aquilo vai ter na timeline dela, né? Isso. Uma coisa, assim, em relação a levar a curtida, ganhar um Ibope, a gente pode ver, assim, filtros, né? Hoje em dia, as pessoas postam fotos na internet com 3, 4 filtros, assim, às vezes você vê ela na rua, você nem reconhece que é a mesma da foto. Você é essa? Né? Mas isso é uma questão, assim, é um fake news da própria imagem, né? Uma zona de conforto, mas também são pessoas que, para, assim, ter uma fuga em relação à baixa autoestima, fazem isso, né? E é a questão da fake news também, da própria identidade. Porque quem que é essa pessoa? Ela está escondendo de quê? Por quê? Né? Entender o que está por trás disso, né? Eu, como político, por exemplo, eu não nego para você que eu gosto de curtida. Eu preciso das curtidas, eu preciso que a minha página tenha uma circulação para as pessoas entenderem o que eu estou fazendo, para onde que eu estou destinando os trabalhos que eu estou fazendo ali e tal. Até para te combater também, né? Com opiniões diferentes. Exatamente. Às vezes eu coloco uma ideia lá, a pessoa, não tem nada disso e tal, e a gente muda de ideia também. Eu acho que isso é importante. Esse é um lado bom das redes sociais. A construção junto à sociedade. Né? Vamos lá. A Roberta Júnior está dizendo aqui. É possível identificar e responsabilizar quem cria e dissemina notícias falsas ou ofensivas? Roberta, eu ia estar aqui hoje com um advogado, infelizmente ele não pôde aparecer, com certeza aconteceu alguma coisa, porque o Ricardo é uma pessoa muito responsável, gosto muito dele, com certeza aconteceu algum imprevisto aí que ele não pôde retornar para a gente, mas eu não vou, pelo menos do ponto de vista do direito, eu não vou conseguir te dizer. Não sei se a Ávila conseguiria falar, se é possível. Olha, falando de forma leiga, tá? Porque a gente não estuda esse tipo de apuração, mas descobrir quem disseminou um vídeo falso ou um texto falso não deve ser fácil, não. Não, com certeza não. Porque as pessoas costumam utilizar perfil falso, né? Então... Eu queria que o advogado estivesse aqui, porque já tem uma questão na justiça que é o seguinte, a pessoa que está divulgando aquela notícia, ela pode ser responsabilizada. Sim. Então, por exemplo, eu coloco lá no meu Face assim, a Ávila foi pega não sei aonde, roubando não sei o quê, né? Aí aquilo começa a circular. Aí a justiça já está imputando para mim isso como crime, o fato de eu estar disseminando isso. Mas é da área do direito, então, Roberta, eu vou ficar sem te responder, me perdoe. Roberta já esteve com a gente aqui, né, Roberta? Talvez tiver algum advogado assistindo a gente aí puder responder. Exatamente. O bom é isso, boa ideia. Estudante de direito. Uma pessoa dedicada, né? O Rodrigo Almeida está dizendo aqui,
Sim, através dos IPs dos aparelhos. Com certeza ele está respondendo a Roberta Júnior, né? Eu sei também que através dos IPs dos aparelhos a gente consegue chegar mas é uma pesquisa que não é tão simples. De qualquer maneira, o Rodrigo tem razão. Eu já tive com uma delegada que é de crimes cibernéticos e ela descreveu isso bonitinho para a gente. Como que a gente acha que a gente está escondido, mas através do IP da máquina você chega na pessoa. Olha só. O problema é que muitas vezes a pessoa faz isso numa lan house, que às vezes não faz um cadastro muito sério ali de quem está usando, né, e tal, mas através do IP da máquina, com certeza dá para inclusive, Silvano, se eu não estiver enganado também, tem até uma legislação que leva o nome até da atriz da Globo, que é a Carolina Dickmann, Sim. que ela acaba abrangindo essa questão das redes sociais também. Até por fotos dela que foram vazadas e tal, então, salvo engano, entra nessa questão também. O Reginaldo Martins Barbosa está aqui dizendo assim, ó, as pessoas soltam fakes durante tragédias. O maior problema continua sendo o ser humano. Sem ele, não existe fakes. Né? Lógico, né? Esse telefone seu está tocando. Vinícius. O Vinícius, seu telefone está tocando. Reginaldo, é isso mesmo. O grande problema é que a pessoa não consegue fazer uma conta de como que é sério isso, né? Esse caso de Honório Bicalho hoje, por exemplo, o que eu recebi de ligação de mães que estavam assim apavoradas, olha, vai evacuar, meu filho está na escola, e uma pessoa muito preocupada com a escola estadual, porque a escola municipal vai cancelar as aulas. Mas a estadual não vai, porque os meninos são maiores, sabe? Então, quer dizer, isso é muito complicado, né? Causa um sofrimento muito grande para a pessoa. O Ricardo está dizendo aqui, as redes sociais vêm transformando... beleza. Peraí, tá, gente? Vai dar tudo certo. Calma aí. Deixa eu ver se vai. É porque uma pessoa ligou justamente. O Ricardo está dizendo, as redes sociais vêm transformando nossas vidas e nosso aprendizado. A geração atual tem acesso a novas tecnologias desde muito cedo e tem acesso a diferentes meios de comunicação. Essa coisa de diferentes meios de comunicação é muito interessante. Um dia a gente estava conversando aqui em casa, esse assunto serve para psicóloga. E por algum motivo surgiu um assunto assim meio que do lado do sexo, e estava eu, Bárbara e Keila. E de repente a gente começou a falar assim mais baixo, porque ela estava perto, e ela virou assim, ih, papai, ó, eu já sei disso tudo. E eu fico pensando assim, como que ela sabe, né? São as redes sociais, né, Ávila? As redes sociais e também, hoje em dia, assim, a escola, né? Muitas vezes, assim, a própria professora leva de uma forma mais lúdica e os alunos também, porque nem todo pai ou mãe cuida da mesma forma que você. Então, muitos já são informados. E eu, quanto psicóloga, acho importante. Até para a questão de se proteger, né? Porque muitas vezes uma criança, adolescente, não sabe o que é um carinho, um abuso. Então, acho que já tem que crescer sabendo mesmo. Com certeza. O Douglas é uma pessoa muito requisitada. O telefone dele já tocou umas 3 vezes. Por favor, pessoal, para de ligar pro Douglas. Gente, por favor, não liguem mais pro Douglas, porque tá me atrapalhando. Pode falar quem que é? Pode, é Ilma. Ilma. É Ilma, ela deve estar preocupada por causa do Ricardo, né? Vai tocando, eu vou ver. Pode? A gente vai tocando aqui sem o Douglas mesmo. Mas, Águila, vamos falar então agora. A gente já deu uma introdução e você até falou que não... assim, tinha pensado tanto nisso, mas é importante. Fala um pouquinho dessa questão do sofrimento que as redes sociais podem causar nas pessoas. E quando eu falo isso, eu estou me referindo, por exemplo, àquela moça que às vezes estava namorando com um rapaz que de repente terminou o namoro e ele começa a expor as fotos dela. Ou expor coisas que são muito pessoais, né? Hoje em dia, o pessoal tem usado muito a internet para chantagear, né? O termo muito utilizado hoje é o tal do nudes. Sim. Né? Que a gente, inclusive, aconselha não fazer isso, porque a imagem na internet vaza mesmo. Pode não ser no Facebook, que é tão exposto, mas no WhatsApp começa a rodar. Então, assim, casais, às vezes, com desentendimento, tem essa questão de vingança. E outras questões também que está sendo utilizada na internet é o que a gente falou aqui, a questão da promoção da autoimagem. Né? Então, às vezes, tem pessoas que não têm uma autoconfiança da sua beleza, do seu potencial, e entra na internet e vê um mundo de maravilhas, né? Vê muita gente assim feliz, todo mundo rico, todo mundo comendo bem, porque a gente tá numa moda agora de postar comida, né? Só as coisas legais.
E as pessoas, elas esquecem também um pouco da realidade, que a vida não é só aquilo ali que tá no Facebook. Né? Dos bastidores tem muito mais. Tem até um postzinho que a pessoa queria viver no mundo que as pessoas expõem. Fantástico mundo do Facebook. Porque... Só um recadinho, porque o nosso advogado, ele teve um probleminha, teve que agarrar um pouquinho em audiência. Sim. E por isso que não conseguiu chegar a tempo. Possivelmente é ele ligando, que a Ilma tinha passado o telefone. De qualquer forma, gente, eu garanto para vocês que a gente ainda vai ter aqui o Ricardo Leite, que vai poder. Aí a gente fala só. Você volta no dia que eu tiver. Exatamente. Mas vamos continuar aí. O Ricardo Rui, que não é o Leite, está dizendo: internet é um mal necessário, e é mesmo, não tem nem que ver. O Sidney José está dizendo assim: tem como saber o que é falso ou verdadeiro numa notícia no Facebook através de um aplicativo? Ou ainda não tem como saber a verdadeira notícia? Olha, através de aplicativo, eu não sei informar, mas através assim, de pesquisar em fontes seguras, por exemplo, tem um tipo de jornal que você sabe que é meia boca, agora tem alguns que realmente vale a pena. Você pesquisar, assistir... Você sabe falar algum jornal que é uma fonte segura? Na verdade, o que acontece? Hoje em dia tá difícil. Grande problema é você saber qual jornal é ligado a quem. Então, às vezes, quando aparece uma notícia... Por exemplo, eu não queria falar isso aqui não, mas na Folha. A gente sabe que a Folha é muito ligada ao PT, né? Muito esquerdista. E aí, é muito esquerdista. Ótimo, obrigado. Você me fez uma correção muito bacana. Porque senão eu fico até taxando o partido aqui. Não é a nossa intenção aqui nesse momento. Mas então, por exemplo, sai uma notícia lá que ela não tem muito a ver com aquilo. Por favor, espera aí, essa notícia... eles redigem o texto de uma forma, pode estar falando a mesma notícia, mas eles escrevem de uma forma que favorece um lado. Né? Então... eles sabem como fazer isso. Ontem, por exemplo, aquela questão do Bolsonaro com o Antagonista. O Antagonista é um jornal que ele não é igual a Folha, por exemplo, que é muito esquerdista. Então, quando a notícia saiu lá, o próprio dono do blog, né, ou do portal, deve ser do blog, ele tratou logo de dizer, olha, eu não sou comandado por ninguém e tal, e aquela coisa toda, porque realmente tem uma linha de editorial dessas empresas que quando a pessoa é bem informada, a hora que ele bate o olho ali, ele sabe se aquele texto é da Veja, se é da Isto É, que entende mais ou menos como que as pessoas, de certa forma, agem para direcionar o público. Voltando de novo no que o Douglas falou, que eu acho relevante. Eles redigem o texto ou colocam vídeos de forma que vão atingir públicos que não tem tanto assim, vamos falar assim... um QI tão elevado. Sim. Então, eles conseguem manipular essas pessoas. Eles colocam... Dependendo da mídia, eles já fazem isso. Você pega um jornal... Eu não vou ficar falando nome de jornal, senão daqui a pouco a gente... Mas aqui na nossa região... na nossa região mesmo, aqui de Minas, né? Na região metropolitana, a gente tem jornais que a gente sabe que é extremamente sensacionalista. É aqueles que se dobrar sai sangue, né? Então, é porque a linha editorial do jornal é aquilo ali. Então, se você pega alguma coisa, e acontece muito isso, o cara pega uma notícia da Veja, por exemplo, e põe uma coisa lá que não tem nada a ver. A hora que você lê, você fala assim, não, isso aqui não é da Veja. Então, eles sabem aguçar, assim, a raiva, a ira, né? Porque aí, se a população ficar irada, acabou. Acabou, não tem jeito. A dica que eu dou para as pessoas é que leiam mais de um portal. Porque aí você vai tirar a sua conclusão e entender quem está puxando pro lado de quem, mas com conteúdo de fato. É questão de análise, né? Não é só ler e sair repassando. Não, realmente, hoje em dia tá assim, a internet ela traz tanta coisa que as pessoas na correria do dia a dia bate o olho naquela notícia e vai embora, né? Já curte, compartilha lá, deixa os meus amigos ficarem sabendo e vai embora. Mas não é. Tem que realmente fazer uma análise, porque às vezes a pessoa acha que tá fazendo bem, compartilhando, mas tá fazendo mal. Um mal enorme. O Alexandre Figueiredo, nosso amigo do táxi aqui, o Alex, está dizendo, boa noite, brother. Acompanhando aqui. Alex, a Ávila é psicóloga e vocês estão aí com um grupo de ajuda, de autoajuda, né? Principalmente focado para as pessoas que tentam pular lá na ponte. Eu não sei se você conhece esse grupo deles, não conhece. Não, um grupo de autoajuda muito interessante. Então, Alex, grande abraço para você. O Paulo está dando uma resposta aqui de cara para a gente. Ele está falando que um dos sites, né? Só um adendo, assim, dentro da questão do suicídio,
que também é questão de propagação de notícias falsas, é questão de vazamento de nudes, tem gerado muito, tem desencadeado muita questão. Porque quando a pessoa vê a questão da exposição da imagem dela, notícias falsas contra ela, que isso causa, e ela não sabe o que fazer para reverter aquilo, porque a notícia tem um poder de disseminação assim. Na hora que a pessoa assusta, já tem 2 cidades sabendo. E tem muitas pessoas que não sabem lidar com essa questão, que não procuram ajuda, né? Nem psicológico, às vezes de um amigo, enfim, que não é só ajuda psicológica, tem outros meios. E acaba suicidando. Essa questão do suicídio está muito relacionada a fake news. É aquela coisa da pessoa não dar conta de encarar a sociedade com uma verdade que foi exposta sem que ela autorizasse ou quisesse ou que às fosse vezes assim. Às vezes é verdade, né? Isso. E às vezes é alguma mentira. E as pessoas não sabem lidar mesmo. E ver a morte. E assim, falando de novo do suicídio, que é um tema que está muito relevante... quando a pessoa suicida também não é questão assim de fraqueza ou covardia, porque ela vê aquilo como uma única saída. Solução. Né? A dor está tão forte que ela só vê como forma de cessar a dor o suicídio. Então, assim, focando de novo, vamos evitar propagar notícias falsas, né? Divulgar imagens das pessoas, tá ligado muito ao bullying também. Isso tem desencadeado muito, assim, suicídio, inclusive de adolescentes. Principalmente adolescentes. Que a gente está assim, perdendo muitos jovens, assim, até caso até raro, mas tem também até de criança. Porque tem, assim, esse público recebendo bullying na escola, é a falta de empatia mesmo, e as pessoas não estão sabendo lidar, né? A sociedade está, assim, agindo de forma cruel. A internet está sendo, assim, uma forma de crueldade mesmo um com o outro. E a gente não está se dando conta, que amanhã pode ser a gente. Sem dúvida nenhuma. A Luísa Marazzi olha, não sei ler o nome dela toda. Luísa! A Luísa Satana aqui, ó. Boa noite. Boa noite para você também, Luísa. A Sandra dizendo uma boa noite pra gente. Caroline, você voltou, né, Caroline? Que bom que você tá aí acompanhando a gente, viu? O Paulo Sérgio Moraes Seabra, ele tá falando aqui que a gente acabou de falar, que você acabou, né, que a gente falou, será que tem algum aplicativo, alguma coisa? Então, Sidney, tá aí, já deixou a resposta para você. Digita lá, ó, www.boatos.org para saber se é verdade. Dá para ver, com certeza, várias postagens. O Aleph, nosso amigo, tá aqui mandando um abraço pra você. Aleph é gente boa, né? Irmão. Gente boa, né? A audiência em casa tá alta. A audiência em casa tá boa. Cláudia Márcia, sou seu admirador, minha amiga. Grande abraço para você, Cláudia Márcia. A Ronilda Vieira tá dizendo, Ávila Grazielli nos representa aí. Com certeza. Não é? Manda um abraço para a Ronilda. Força feminina de Nova Lima. Sem dúvida. Tem até que relembrar do cartão. Isso é bacana. O Paulo está dizendo aqui, ó, boa noite, vereador. Sempre com assuntos atuais. Penso que, infelizmente, as fake news têm que ser sancionados através de mecanismos legais urgentemente. Precisamos, no mínimo, de uma educação cibernética, tal qual ambiental e para o trânsito. Parabéns pela seriedade da convidada. Obrigada, gente. Ávila, isso que ele falou que é muito sério, né? Não existe uma legislação. A internet era uma coisa muito nova. Eu lembro que eu sempre gostei muito de computador e, apesar de ser motorista da prefeitura à época, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um computador. E depois do computador, a primeira coisa que me veio na cabeça é que um computador sem internet não servia para nada, né? E a gente usava, dava até que barulhinho assim no molde. Antigamente era só o pé. Exatamente. Jogar paciência. Então, essa novidade que a tecnologia trouxe, as pessoas ainda não sabem realmente lidar com ela. Eu acho que eu me dou muito bem com as redes sociais, eu penso que isso que a gente está fazendo aqui, sabe? Dar voz para as pessoas, fazer com que as pessoas interajam. E conscientização também, né? Exatamente. Eu creio que o objetivo maior é esse. Eu acho que isso é muito bacana. Então, Paulo, bacana que você está aí. Silvana e Ávila, vocês dois acham que com o descrédito da grande mídia, né, de grandes redes, e com o descrédito também do poder público, e no caso agora da Vale, de uma empresa grande, a questão do fake news aumenta? As pessoas passam a acreditar mais no fake news e esquecem de procurar essas outras informações? Isso faz essa pergunta porque você mesmo falou assim, mas a pessoa podia ter ligado para a prefeitura.
mas talvez ela não ligou pelo descrédito do poder público, pelo descrédito da empresa, então eu prefiro acreditar na primeira informação que vem de um engenheiro e tal, do que eu ligar para lá e eles vão tentar me enrolar, entendeu? Então... isso varia muito da singularidade de cada um. Pode ter pessoas que vão pensar nessa linha de raciocínio, não vou confiar no governo da minha cidade, porque ele pode estar atrelado a uma empresa X que fez tanto mal para o meu estado, ou tanto eu vou buscar assim, informações numa fonte que eu acredito que é segura, porque eu acredito que se a pessoa está lá na prefeitura, trabalha em prol da cidade, ela vai querer passar a informação correta, né? Porque senão também... Aí é pesado, né? As consequências serão graves. Douglas, essa pergunta que você fez, eu acho que ela me leva a uma reflexão, assim, na minha opinião, a internet ela está crescendo e está se transformando e a sociedade, mesmo que aos poucos, ela está aprendendo a lidar com a internet. Então, eu penso que é uma mídia que está em construção e, na minha opinião, a sociedade vai entender em algum momento, e esse momento, na minha opinião, está muito breve, que ela é tão importante que ela não pode ser banalizada. Então, eu acredito que a internet... E quando você fala das mídias, por exemplo... Ontem, eu cheguei em casa um pouco tarde, que eu estava naquela reunião de Honório Bicário, né? Uma reunião pesada e tal. Mas a hora que eu cheguei, e eu fiquei um tempo sem olhar a internet, sem nada, é lógico, porque estava lá na reunião. A hora que eu cheguei, a primeira coisa que Keila fez foi, você viu os áudios do Bolsonaro? Então, imediatamente, eu fui para a internet procurar os áudios, eu já tinha ouvido tudo, mas eu não dormi enquanto eu não assisti o jornal. Então, apesar da grande mídia, ela ainda está, na minha opinião, ela está muito descredibilizada, as pessoas ainda têm uma dependência muito grande, talvez até por costume de usar essa... Não, eu também acho. Você vê isso nítido em Nova Lima hoje. Com todo acontecimento, mesmo falando nas redes sociais, mas tá todo mundo esperando que Nova Lima vai aparecer na Globo. Exatamente. Aí fica todo mundo querendo assistir a Globo, porque... Né? Vai aparecer no jornal. Não, foi antes de ontem que a gente deu uma entrevista na Band. E aí, de repente, eu tô lá, meu telefone começou... Porque eu vou ser honesto, eu achava que a Band não tinha uma penetração tão grande assim na nossa região. Mas, de repente, eu comecei a receber mensagem, te vi na Band agora. Até hoje eu não vi aquela notícia, mas as pessoas viram e falaram. Então, eu acho que a grande mídia, ela ainda tem, sim, uma força muito poderosa. Olha, tem uma pessoa aqui que eu não conheço, mas está aqui, meu orgulho. Será quem que é, né? Quem que é? Claudete Isaías, que nunca vi falar nessa pessoa, essa mãe, né? Gente, com certeza você é o orgulho dela, sim, porque eu posso assim, testemunhar que para você chegar onde você está hoje, não foi fácil. Conheço sua mãe, sei das lutas que ela teve, né? Meu pai também. Exatamente. Então eu penso que isso é muito importante, né? Assim, essa valorização. Tanto do filho valorizar o pai, quanto do pai também, da mãe, entender que você teve um esforço, né? Você não chegou onde você está porque eles queriam, não. Você chegou um conjunto de coisas. Uma caminhada, foi um conjunto de coisas e tal. E se Deus quiser, eu ainda quero te ver brilhando muito ainda, porque você é uma menina assim que eu conheci novinha, ainda é muito novinha, mas que tem uma força de vontade muito grande. Então, quando a gente falou, foi 2 temas aqui que a gente queria tocar. Um é essa questão de suicídio e essa coisa de fake news. Então, no suicídio, eu já falei com a Ilma. Falei assim, Ilma, vamos chamar a Ávila. Ela formou e tal. E apesar das pessoas, às vezes, falarem assim, mas fulano formou e não tem experiência. Na minha opinião, não tem isso. Porque hoje, as academias, elas estão fazendo as pessoas pesquisarem muito, né? Muito estágio, muita preparação. Exatamente. E aí, eu penso que é importante essa... eu vou só voltando aqui para valorizar o pai e a mãe, eu acho muito bacana. E fico muito feliz quando eu vejo um pai ou uma mãe entrar ali e falar, olha, meu orgulho. É meu orgulho também, pode ter certeza, viu, Ávila? A Mônica Leal está dizendo aqui, parabéns, Ávila Grazielli, soube se expressar muito bem. A Claudete, a Ilma está dizendo, a Claudete, mãe da Ávila, está aqui no Message comigo babando. E ver a Ávila formada, com certeza, é vitória dela também. Parabéns para as duas, né? A Ilma fala isso porque ela baba o tempo todo na Liz. Essas mães corujas, né? Coisa boa demais.
O Alexandre está dizendo para mim aqui, ó, Silvano, vamos depois fazer uma live com o nosso grupo. Eu ia propor isso, inclusive, aqui, Alexandre, com o nosso grupo, levar nosso projeto para a sociedade de Nova Lima. Somos o primeiro grupo do Brasil a fazer esse trabalho via Zap. Aqui, Alexandre, alguém comentou antes, e eu não vou conseguir porque meu telefone saiu aqui, mas quero muito sim que a gente, se vocês me derem esse prazer, eu acho que é um prazer para a comunidade, né? Se vocês puderem fazer isso, vamos, ou aqui, ou num outro lugar, a gente pode fazer, sim, porque eu sei que o grupo é muito grande. É o grupo sobre suicídio? Muito relevante. E é um grupo grande, então às vezes não dá para fazer aqui, Alexandre. Mas traz um representante. Isso, exatamente. A Priscila tá mandando um abraço pra gente lá. A Isabel Leite, minha amiga Isabel Leite, que está na área... Não, Isabel não está, não. Lá em Pé de Itabirito, numa área perigosa lá. Isabel, grande abraço para você, viu? Que bom que você está nos acompanhando aí. A Ávila terminou aqui as colocações das pessoas, mas vamos falar mais um pouquinho. Eu quero focar mais uma vez nessa questão do sofrimento que causa para as pessoas uma notícia plantada ou um comentário mal feito. E aí eu vou fazer, quase que você vai ser minha consultora aqui agora. Porque eu recebo, muitas vezes eu posto uma coisa lá que para mim é relevante, às vezes eu fiz uma coisa para a comunidade e tal, daí a pouco vai um filho de Deus lá e, que isso é obrigação, que não sei o que lá. E quando a pessoa só fala que é obrigação, eu também acho que é obrigação e não vejo problema nenhum da pessoa falar. O que me dá mais tristeza é quando a pessoa fala, você é ladrão, é safado, é sem vergonha, porque eu tenho família. Eu tenho minhas filhas que estudam na escola daqui, eu tenho, né, que trabalham aqui, minha irmã, e isso dá um sofrimento muito grande para as pessoas, né? Esse trauma, tem tratamento? Isso teria como a gente fazer? O meu tratamento foi o quê? Pessoa falou uma coisa lá que eu não concordo com ela e eu discordo de muita coisa que as pessoas põem lá e vou lá e replico. Agora, se a pessoa for mal educada comigo, tá mexendo com minha moral sem me conhecer, aí realmente o remédio que eu achei, assim, para mim é fantástico. Bloqueio. A pessoa não mexe comigo mais, acabou, não tem problema. Respeito o pensamento dela, não acho bacana ela me chamar de ladrão sem me conhecer. E aí eu vou lá e bloqueio, pronto, não tem problema. E muitas vezes as pessoas trazem, eu falo demais, né? Muitas vezes as pessoas trazem pra gente soluções muito importantes, quando às vezes, vamos imaginar, eu coloco lá, vou propor a prefeitura mudar a mão da rua X. Aí o pessoal entra, não faz isso não, é um absurdo. Olha que contribuição bacana, né? É o dissenso, eu acho, a pessoa entrar lá e falar, você é ladrão. Eu acho que nós temos delegacia para isso, temos a justiça para isso, né? E assim, eu vejo não só com políticos quanto você, né? Já tem uma caminhada de 8 anos, né? Em Nova Lima, é isso? 8 anos com mandato, eu tenho 6 anos, 6 né? anos, vai fazer 8 anos agora. Então, assim, também eu vejo muito com pessoas que estão na mídia, sejam famosos, assim, na televisão, ou aquele famoso de internet, famoso de momento. Então, quando a pessoa está atrás do vidro do celular, ela se sente protegida, né? E é o seguinte, Silvano, pessoas feridas ferem, né? E pessoas curadas, elas conseguem liberar a cura também. Então, assim... Filosofou, mas vai a realidade. Vai estar no meu Face amanhã, tá? Pessoas feridas mas ferem. É verdade, pessoas feridas ferem. Então, você pode ter certeza, assim... Na internet tem pessoas de todo tipo. Tem pessoas lá que estão para disseminar notícias falsas, tem outras que estão lá para atacar. E a gente tem que pensar assim, essas pessoas que atacam, elas têm um histórico na vida delas também. Sim. Elas já foram muito atacadas. Então, elas não sabem elogiar, elas não sabem tratar bem. Então, a forma, ela foi modelada naquele comportamento. Entendi. Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas esquecem também de uma questão emocional. Quando você tá ali comentando, parece que não tem ninguém do outro lado lendo, né? Parece que vai ter só uma curtida, uma reação lá, GRR, ponto. Mas não, né? Igual você falou, tenho família, mas, assim, muito mais singular do que isso, você tem emoções. Os artistas têm emoções. Então, às vezes eu fico acompanhando no Instagram algumas pessoas, por exemplo, vou até falar aqui, Jojo Todinho, algumas pessoas mais, assim, diferenciadas, vou falar assim, e as pessoas entram lá achando que podem falar o que falar quiserem, opinião, né? Chamar de feio, chamar de bonito até tudo bem, ninguém importa, mas citar do corpo da pessoa, do cabelo,
é de uma certa forma padronizar, tentar padronizar o comportamento das pessoas e o visual das pessoas também. E é uma coisa que está sendo, aos poucos, está sendo assim, desmistificado, né? As pessoas têm conseguido assumir sua identidade, tanto comportamental quanto visual. Você vê agora a questão do cabelo cacheado, o tanto que tá voltando, né? Exatamente. E antigamente isso aqueles era... Black Power, e é maravilhoso. Aquela então, dançarina da Anitta, que ela é gordinha. Sim, ela é muito atacada. Muito atacada. Então, como o Silvano fala, então, tá tendo até uma campanha, eu esqueci tem mulheres comentando no Facebook sobre os comentários que elas recebem. Entendi. Eu esqueci qual campanha que é essa. Eu vi Eu a Anitta comentando, aquela Ludmilla. Então, elas estão falando, elas leem os comentários agressivos e dão alguma resposta para aquilo. Então, são pessoas que estão aprendendo a lidar. Então, tem que aprender a lidar. O que eu sempre falo, até com paciente no meu consultório, eu sempre falo, não seja uma esponja, né, para ficar absorvendo tudo. Seja a pessoa sofre e morre com isso. Seja filtro, porque nem tudo que fala é para você pegar para você. Tem coisa que você realmente tem que... você achou isso, muito obrigado, mas eu sei que eu não sou. Então, isso vai muito quando você se conhece, sabe a sua identidade, nem tudo vai te atingir. O Cortella fala muito que quando, de repente, você está dirigindo, o cara passa e como que pode estragar o dia da pessoa, né? Aí você tá lá dirigindo, o cara passa e fala, ô, filho da P. Aí ele faz o filtro. Isso que você falou aí, que eu acho que é muito importante, essa coisa do filtro. Depois que eu aprendi a fazer filtro, eu consigo dormir mais tranquilo, sabe? O cara fala, olha, você é filho de não sei o quê. Aí você vai, para e pensa, olha, minha mãe é isso mesmo? Ah, não, minha mãe não é. Então tá, esse cara tá errado, deixa ele embora, que a ideia é dele. Ah, não, minha mãe é. Ah, então tá, minha mãe é isso mesmo. E é da conta dela. Então, acaba que você fazendo esse filtro, você sofre muito menos. Eu acho que isso é uma lição para quem fica em casa. O Vinícius tá rindo. Vinícius tá rindo por causa do filtro. É piada. É piada, né? Que você tá rindo aí, né? Mas vamos lá, a Maria Antônia está dizendo aqui, boa noite, Silvânio. Maria Antônia, com certeza eu conheço a Maria Antônia, né? Porque quem me conhece sabe como é que eu sou problema com essa coisa de lembrar o nome das pessoas. Ela curte tudo meu. Preciso ir lá, Maria Antônia, fala onde você mora, que eu vou na sua casa, porque é uma pessoa que eu percebo assim que tem uma alegria muito grande, me passa, é muito bom quando eu acordo. Vai lá no gabinete dele. É isso, vai lá. Não, é uma coisa muito boa, Ávila. Eu acordo de manhã e ponho uma mensagenzinha lá. Aí vem a Maria Antônia, vem a Sandra, vem o fulano, o ciclano. É muito bom as pessoas que gostam da gente. Tem essa parte boa da internet, que é um estímulo, né? É um estímulo. Você coloca uma bacana. Mensagem lá para alegrar as pessoas e elas retribuem. Do mesmo jeito, quando coloca alguma coisa ruim, também vai disseminando. Exatamente. O Humberto está dizendo aqui, ó, boa noite. Muito legal essa diversificação nos temas abordados e nas pessoas convidadas semanalmente. Temos que ampliar as participações das comunidades. Bacana, Humberto. O Humberto também está sempre ligado no nosso trabalho aí. A de Lourdes Aparecida está dizendo, boa noite, Silvano. Boa noite para você também, de Lourdes. Grande abraço para você. De Lourdes mora lá no Nova Suíça. A Meire Regina Andrade. Ô, Meire, você sumiu, minha filha. Meire, grande abraço para você também. Gosto muito da Meire. Ela mora lá na Avenida. Eu acredito que você deve até conhecer a Meire. Onde que Carlinhos tinha um escritório ali Conheço, não. R-Log? Ninguém conhece ninguém ali, não, bom. É mesmo? Avenida. São poucos vizinhos que a gente conhece. Mas a Meire é uma pessoa que eu gosto muito dela. Teve um problema de saúde e tal. Mas bacana que você tá aí, viu, Meire? Não some, não. A Maria Antônia mora no BNH, na Rua Brau. Olha, Maria Antônia, pô, os endereços. Eu vou te conhecer, hein, Maria Antônia. Cuidado com isso. Não, mas rede social. Não, mas ela é uma pessoa bacana. Eu vou, sem sortear, eu vou levar um doce que Dona Claudete me deu. Não vou sortear o doce, não. Vou levar esse doce para a senhora aí, tá? A Jaqueline Assunção, mandando uma boa noite pra gente aqui. Jaqueline, irmã do Jusilei, minha amiga também. A Elizabeth Rocha, muito bem falado. Sejamos também filtros. É importante saber que o outro traz bagagens, o que resume que é legal. Muito interessante seu programa, Silvano. Parabéns. Rafaela manda beijos. Beijo para você também, Rafaela. A Mônica Leal dando uma boa noite para nós aqui.
Vamos fechar? Silvano, só teve um recadinho do Alan Carlos, acho que você não leu aí, não? É engraçado porque tem hora que eu perco uns... Eu mandei, ó, boa noite, Silvano. Manda um beijo meu pra Ávila. Não a conheço pessoalmente, mas curto muito a posição dela nas redes sociais. Obrigada. O Alan é uma pessoa que eu admiro ele muito. Ele é muito sincero. Tem posicionamento. Eu adoro pessoas que têm posicionamento. Eu falo sempre que as pessoas que me fazem crescer são aquelas que apontam onde que eu posso melhorar. Não é aponta meus erros, não, sabe? Professor, olha, Silvano, isso não tá bacana. O negócio é saber falar, né, Silvano? Exatamente. Você pode falar qualquer coisa. O negócio é como... Eu não incomodo. Às vezes eu vejo que ele é contrário a alguns pensamentos meus, mas ele me respeita, eu respeito ele. Sempre que a gente está aqui, ele está sempre comentando a gente. E é isso aí, Alan. Vamos em frente, que com certeza nós temos muito para frente ainda. Vamos terminar? Você despede das pessoas, faça as colocações finais. Antes, só uma fechamento aqui, ó, gente, fechação. Não tem problema, não. Cabeça, não. Emoção. Então, assim, questão assim, do mau uso da internet mesmo, ligado a vício, às vezes está muito ligado com ansiedade, né? Às vezes a pessoa, o celular nem vibrou, a pessoa sente que o celular está vibrando. Isso está acontecendo assim muito. E isso está muito ligado ao psicológico, ao Vinícius ali, falando o que acontece com ele. E comigo também. E, assim, de tanta dependência, né? A gente tem a dependência química, mas também está tendo uma dependência, assim, de tecnologia imensa. As pessoas não estão tendo noção. E de quanto isso está virando uma doença. Filtrar isso, né? Às vezes, assim, você vê criança, adolescente, adulto, fica com o celular, assim, o dia inteiro. Não dá conta de fazer uma tarefa, um trabalho, não dá conta de prestar atenção numa aula. É importante que as mães e os pais façam isso. Olha o tanto de acidente que está acontecendo por causa de telefone, de WhatsApp, né? Então, assim, muitas das vezes isso é uma carência, tá? De socialização. As pessoas não têm capacidade, às vezes, para ir num barzinho, para às vezes ir em algum lugar, ter aquele momento de comunhão um com o outro, e aonde que vai refugiar? Na internet. Aí fica frenético naquilo e começa a fazer mal. Então, assim, uma dica que a gente dá é façam terapia, me procurem. Procurem Ávila. Procurem. Eu atendo na Batista da Lagoinha. É isso que eu já ia falar, você faz atendimento. Faço atendimento na Batista da Lagoinha. E também, assim, porque às vezes, quando a pessoa conhece, não consegue estabelecer vínculo terapêutico. Mas eu também tenho ótimos profissionais para indicar. Uma, assim, que eu admiro muito é a Fernanda Casagrande. Sim. Uma excelente profissional. Então, assim, procurem ajuda. Porque tem questões que são carências, ansiedades, dificuldade de se expor. E aí vai para a internet. A internet está refletindo muito isso. São emoções mal resolvidas. Então, procurem ajuda. Esse é o recado que eu deixo. Muito bem, eu quero te agradecer, Ávila. Você tá vendo que nem doeu nada, né? Você gente, foi tanta ansiedade. Mas é muito bacana. Eu acho interessante essa nossa relação aqui, essa coisa da gente trocar essas experiências com as pessoas, que não tem nada a ver com política, apesar de eu ser político, mas que permeia aí a vida das pessoas e que com certeza me faz estar mais próximo das pessoas, né? Então eu quero te agradecer muito essa generosidade sua de estar aqui com a gente. Parceria de tantos anos. Meus dramas escolares. É isso aí. Vamos fazer o sorteio, ó. Um doce que eu ia sortear, eu já vou mandar para dona Maria Antônia, que eu gosto dela demais da conta. E eu vou sortear então o mel, né? É mel, não é? É aquele melzinho de sachê. Aí tem um pacotinho com 30. Gente, eu vendi muitos em Nova Lima, vocês não têm noção. Tá vendendo mais um e vai vender outro semana que vem. Com certeza. Porque aí eu vou sortear. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Ricardo Rui, que saiu. Ricardo Rui, meu amigo Ricardo Rui, que mora ali perto do... Aí, tá vendo? Eu esqueço o nome onde que o cara mora. Mas é no... Olha o branquinho. Que deu Ricardo, coloca aí onde é que você mora. O Ricardo, coloca aí. Ele mora perto da igreja do Rosário. Pronto, isso. Acabou. Parabéns. Ele ganhou o quê? Doce ou mel? Ele ganhou o mel. O mel da Rede Mel. Que é doce. Que é doce. A gente fala que tem sabor de solidariedade, porque tá ajudando a salvar a vida. Essa árvore, eu vou te contar. Igual uma marqueteira. Anota mais um pra você poder... O doce, ele
foi Dona Claudete, mas não é a Claudete, mãe da... eu tô até assim, gente, será que minha mãe fez algum doce? Não fez, não. Dona Claudete é uma gracinha, adoro Dona Claudete. E ela mandou o doce pra gente sortear. E fiquei todo feliz aí, que o doce dela é realmente muito bom. O grande problema é que ela manda um doce pra mim, daquele pote de meio quilo, né? E eu... Não aguento comer. Como ele todo. Ô, Silvano, só poder falar que na live de segunda-feira a gente ficou na dúvida. Porque o rapaz que ganhou do doce, que é o Nunes, é verdade. a gente percebeu lá que ele tinha poucos amigos e tal. A gente ficou na dúvida se ele montou o Facebook pouco tempo, né, e tá aprendendo a mexer, porque ele fez uma participação muito interessante e tal, não teve nada. E a gente não conseguiu entregar. Então a gente ficou assim, é fake, não é fake e tal. E aí, só que pela participação dele, a gente acredita que não seja. É Nunes. Então, Nunes. Então, assim, ó, se ele pudesse manifestar aí, seria interessante a gente poder entregar. Aí nós vamos entregar, porque o doce está aqui, eu não entreguei ainda. E a gente pode comer. Né? Pode, exatamente. Acabando aqui, nós podemos dar fim nele ali rapidinho. Não me responsabilizo. Ó, a Ilma tá me dando uma informação aqui, olha que esse mundo é muito pequeno. O Ricardo já falou isso comigo. O Ricardo é irmão da Jeanette. Jeanette é quase irmã de Ilma, gosta demais da Jeanette, e ele ganhou o doce aí. Bacana. Pessoal, fiquem com Deus, presença de Deus na vida de vocês. Sorteei o doce, eu dei um doce e sorteei o mel. Ah, tá, gente, desculpa. Fiquem com Deus, presença de Deus na vida de vocês aí. Bom fim de semana para todos. Muito espírito de fé com esse momento que a gente está vivendo aí, ruim para a nossa cidade, né? Eu penso que a gente tem que ter muita serenidade para enfrentar isso aí. Isso vai afetar a economia do nosso município de uma forma muito desagradável. Mas é um desafio para a gente. Nós estamos aí postos aos desafios. Vamos em frente. Grande abraço.